Olá, pessoal! Boa tarde, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais uma live do Cotidiano. Você já me conhece, meu nome é Camila Abidão. A gente está na semana dos negócios, segunda a quinta às 13h30. Estou conversando com você a respeito do domínio de corpo, alma e espírito para você reinar, para você governar sobre a terra, conforme o mandamento de Gênesis 1:28. Tá bom? E a gente tá nessa semana dos negócios. Ontem eu falei de networking, hoje eu vou falar de inteligência emocional. E por que que eu tô falando de negócios num negócio que a gente fala aqui das coisas de Deus? Meu amigo, Deus mandou você dominar sobre todas as coisas. Corpo é todas as coisas, corpo trata das coisas materiais e você dominar as coisas da terra é crucial sim. Ah, mas é passageiro. Legal, é passageiro, mas ainda assim você tem que dominar sobre elas, senão elas vão te dominar. E elas estão aqui para servir você, para servir ao reino. Todas as coisas devem servir a você que serve ao reino de Deus, tá bom? Se você não fizer isso, isso vai te dominar ou outras pessoas que se interessam vão dominar e a quem essas pessoas servem? Não sei, né? Então isso pelo menos não é uma opção pra mim, se não for uma opção pra você, tamo junto nessa, tá joia? A gente tá na semana dos negócios, pra mim é uma alternativa extremamente bacana, é uma alternativa extremamente viável pra você dominar sobre todas as coisas. Por quê? Porque, assim, a liberdade financeira é uma das coisas, assim, mais importantes nessa terra, né? E se você não tem liberdade financeira, você acaba se tornando escravo de alguém. Muita gente não gosta de ouvir isso, infelizmente, mas eu quero que você medite sobre isso, não precisa acreditar em mim, medite você e chegue às próprias conclusões. Mas se você não tem liberdade financeira, você trabalha para alguém, você é empregado de alguém, meu amigo e minha amiga. Se essa pessoa te mandar embora, como é que você vai ficar? Você vai ficar livre, você tem dependência do seu emprego, né? Agora, quando você tem negócios, você tem capacidade de ter uma liberdade financeira. Creio que esse é um momento que muitas pessoas têm feito migração, tá? Eu trabalhei muito com transição de carreira também e por causa disso eu acredito nessa alternativa. É a única? De forma alguma. Você pode muito bem trabalhar com outras pessoas, trabalhar para outras pessoas e ter a sua liberdade financeira e tá tudo certo. E você faz aquilo por prazer, enfim, por ter concordância de propósito, concordância de sonhos, concordância de projetos de vida. E tá tudo certo, tá bom? Hoje eu vou falar com você sobre inteligência emocional e o que isso tem a ver com o mundo dos negócios. Tudo. Tudo, tudo, tudo. Por quê? Eu não sei se você conhece, você é essa pessoa, você já tem percebido em outras pessoas também. Você já viu aquela pessoa que ela tem uma formação acadêmica tremenda, tem vários cursos, é uma pessoa extremamente capacitada, tem mestrado, tem doutorado, tem tudo. A pessoa, ela é sensacional. Uau, uau, uau. Mas ela não deslancha. Ela não deslancha. Tem gente que tem menos capacidade que ela e manda melhor. Tem mais resultados nos negócios, na carreira, na profissão, na vida financeira. Você já percebeu essas pessoas? Se você parar pra pensar, Silvio Santos, ele começou como camelô. Qual a capacitação acadêmica dele? Para ele construir o império que ele construiu. Quantas pessoas você conhece que o cara é boa praça, o cara é massa, é vendedor, ele vende ideias, ele vende ele mesmo, ele vende outros, e o cara tem muito mais resultados que, às vezes, uma pessoa que estudou, sei lá, 20, 25 anos, né? Na formação acadêmica tradicional, foi para faculdade, fez uma pós-graduação, um MBA, segundo MBA, pós-graduação, etc, etc. Quantas pessoas você conhece que têm esses resultados? Qual é a questão? A inteligência cognitiva, racional e lógica, ela é insuficiente para prover os recursos que você precisa para você chegar lá, para você conseguir domínio de todas as coisas. Quantas vezes, na minha própria carreira, isso há tempos atrás, por falta de autoconfiança, de inteligência emocional, de alguns bloqueios de como percebi e fazia as coisas, eu mesma sabotei os meus próprios resultados, me colocando abaixo de pessoas. Quantas vezes? Isso pode estar acontecendo com você. Às vezes o que você está fazendo é que você tem a capacidade, você consegue sim, mas só pelo fato de às vezes você não se ver como capaz, você não assume cargos, você não assume responsabilidades, você não ousa, você não inova e vai lá e faz o que precisa ser feito e gera os resultados que você faz, às vezes para outra pessoa. Já pensou sobre isso? Às vezes você gera resultados para outras pessoas que no lugar dela você geraria resultados ainda maiores. Tá bom? Então a inteligência emocional é isso. A inteligência emocional é quando você consegue administrar as suas emoções de forma a te impulsionar para os resultados que você quer.
Porque todos nós temos emoções que nos impulsionam e outras emoções que nos atrapalham, né? Medo, insegurança, preguiça, desânimo, ansiedade, depressão, estresse, são emoções que nos atrapalham a chegar onde a gente quer chegar. Essas emoções, elas não ajudam. Raiva, falta de domínio próprio, falta de autocontrole, a inabilidade de lidar com outras pessoas. São emoções e são formas de interação social que atrapalham você de ter seus resultados. Por outro lado, você ter paciência, ser uma pessoa agradável, ter alegria, né, ter felicidade, comunicar ânimo, comunicar disposição, comunicar paciência, domínio próprio, autocontrole nas interações sociais, você fazer isso para negociar, você não ter medo de perder, mas você entrar numa relação para ter uma situação ganha-ganha. Todas essas formas de pensar demonstram inteligência emocional. Então, no mundo dos negócios, não basta você só saber das coisas. Eu sei como fazer, eu sei produzir, eu produzo pra caramba. Não. O que você precisa, na verdade, é ter suas competências e habilidades emocionais, pessoais e sociais para você fazer as interações adequadas. Camila, mas por que essas habilidades sociais são tão importantes? Porque você sozinho só consegue ir de um ponto A até um ponto B. Agora, quando você se une com outras pessoas, são várias pessoas com várias habilidades diferentes, produzindo algo muito maior do que aquilo que você conseguiria produzir sozinho. E para você se conectar com as pessoas certas, para você gerar esse networking, atrair para perto de si pessoas que são formidáveis naquilo que elas fazem, para você se conectar com elas e juntos vocês construírem um negócio formidável, é necessário que você tenha inteligência emocional e habilidade de se conectar. Quantas vezes, não foram muitas, mas quantas vezes eu contratei um currículo e demiti o perfil? Falei, não tem condição essa pessoa aqui dentro. Uma pessoa que não sabe trabalhar em equipe, uma pessoa que gera conflitos dentro da casa, que gera um clima da organização terrível, que atrapalha o desempenho dos outros funcionários. Entende? Então essa inteligência emocional não é blá blá blá. E tanto não é blá blá blá, que desde março, quando começou a pandemia, começou o fechamento geral, empresas começaram a ter uma crise no sentido de a forma como elas faziam as coisas mudou tudo, né? Foi um terror e pânico geral, muitos problemas, não só nas empresas, mas também pessoais que se acumularam. Gerou uma pressão emocional sobre as pessoas gigantesco, coisas que as pessoas nunca passaram, começaram a passar de uma vez só. Problemas que vinham se arrastando, eles potencializaram nessa época. Outros problemas que você não tinha, começou a ter. Foi um negócio gigantesco. Isso tudo é uma pressão externa sobre nós. Pessoas que tinham inteligência emocional, pessoas que vêm desenvolvendo isso, pessoas que aprenderam a administrar suas emoções frente às crises e à adversidade, se saíram melhor, conseguiram ter um desempenho melhor do que as que não tinham. Como que eu sei disso? Meu amigo, mais de 100 empresários todo mês conversando com eles a respeito de seus problemas empresariais. Boa parte dos problemas era: eu estou preocupado com os meus funcionários. Eu estou muito preocupado com os meus funcionários. Meus funcionários estão em casa, alguns deles estão depressivos, tem pessoas que estão ficando doentes porque pegaram a doença e não estão sabendo administrar isso, estão com problema conjugal, estão com problema familiar, não estão sabendo administrar, estão entrando em depressão, outros estão tendo crise de ansiedade, a performance caiu. Aí você vai falar que não é importante? Não se trata de opinião, se trata de evidências do que de fato aconteceu. Por isso, você que pretende algum dia se envolver com esse universo empresarial como alternativa para sua vida de domínio sobre a Terra, é necessário que você, principalmente quem deseja ser líder, primeira coisa, todos são líderes, a começar líder de si mesmo. Se você não lidera a sua própria vida, se você não se motiva a fazer o que precisa ser feito a despeito das suas emoções destrutivas, se você não faz o gerenciamento dessas emoções, quem é que está conduzindo a sua vida? A primeira liderança é a liderança de si mesmo. Se você tem um desânimo, você vai esperar que alguém venha te animar para você fazer aquilo que precisa ser feito? Então você só vai ter resultados o dia que outra pessoa vier e se animar, se importar com você. Pessoas que têm resultados na vida, pessoas que têm responsabilidade sobre a sua própria vida, não toleram esse tipo de coisa. Não toleram esse tipo de coisa. Não é porque agora você vai ser um independente, super-homem, super-mulher e uma ilha. Não se trata disso.
Mas é necessário que você desenvolva inteligência emocional para você adquirir os seus resultados. E cada vez se tornar menos dependente desse tipo de artifício. Depender de pessoas, depender de coisas e depender de circunstâncias para que as coisas funcionem para você. Entende? Isso é inteligência emocional. Como é que você vai superar os desafios propostos por coisas convencionais no dia a dia, como todos nós? Porque quando você tem negócio, sabe o que é você ter uma empresa? É você resolver problema de alguém. Você resolve o problema de uma pessoa e você é remunerado por isso. Empresas são isso. É você ir lá e resolver problemas. E você remunera. Tanto é que pessoas ricas são pessoas que são fornecedoras. Elas fornecem. O tempo inteiro elas estão fornecendo alguma coisa, provendo soluções, provendo produtos, provendo serviços, elas estão provendo. E as pessoas que são pobres são extremamente consumidoras. Por quê? Porque elas nunca produzem nada e são remuneradas por aquilo. Elas só consomem, consomem, consomem. E muitas vezes vendem sua vida, porque tempo é vida. Tempo não se recupera. Dinheiro, se você tinha 100, perdeu 100, você pode ter 100, 200, 300, beleza, já recuperou. Vida não. Você perdeu um dia da sua vida e aquele tempo não voltará mais. Então, pessoas que vendem a sua vida por uma determinada quantidade de dinheiro e ainda pega esse dinheiro, pegou a vida e troca por outras coisas, só consumindo, consumindo, consumindo. Pessoas ricas não, elas são as que fornecem. Elas produzem, vão vendendo e vão recebendo por aquilo. Entende? E aquilo que elas produzem, aquilo que elas fornecem, nem sempre demora tanto tempo de vida. Por quê? Porque elas se associam a outras pessoas, fazem uso de ferramentas e instrumentos que produzem para ela, de forma que ela não precisa gastar todo o tempo da vida dela. E elas são remuneradas por aquilo. Entende a diferença? Qual a diferença do primeiro perfil para o segundo perfil? Mentalidade, inteligência emocional. O segundo perfil do fornecedor, eles são muito mais inteligentes, emocionalmente falando, neste sentido, do que os primeiros. Eles são muito mais inteligentes. Os resultados deles demonstram isso. Que eles têm mais inteligência do que os primeiros. Ah, Camila, mas isso aí é uma coisa que vem de casa? É uma coisa que eu nasço com ela? Não. São habilidades perfeitamente desenvolvíveis. Perfeitamente desenvolvíveis. Tá? Você pode desenvolver inteligência emocional. Dentro da perspectiva da Bíblia, inteligência emocional é o fruto do Espírito. É o fruto do Espírito. O Espírito Santo de Deus, ele traz esses recursos. Mas o Espírito Santo de Deus, ele tem a habilidade, ele faz isso por você, mas Deus, ele escolhe que não é só você ouvindo o Espírito que você faz isso. Nós aprendemos uns com os outros. Quando você olha uma pessoa fazendo e você vai lá e modela ela, faz como ela, você começa a adquirir características do comportamento daquela pessoa. Você introduz aqueles comportamentos em você e você se torna cada vez mais inteligente também. Então essa é uma forma de aprendizagem. Então você conviver com pessoas, quando você lê o livro de uma pessoa, vê o vídeo de uma pessoa, você pode não estar com ela pessoalmente, mas você começa a entender a mentalidade dela e traz aquilo pra você, incorpora ao seu próprio repertório. E com aquele repertório novo, com esse novo entendimento, você se torna cada vez mais inteligente e mais sábio se você botar em prática. Isso é inteligência emocional. E pro mundo dos negócios isso é crucial. É crucial. Então, primeira coisa, para você aprender a desenvolver liderança, a começar a liderança de si mesmo. Segunda coisa, para você poder se conectar com pessoas. As habilidades sociais, elas são cada vez mais necessárias, né? Foi-se a era necessário você ter dinheiro. Networking vale mais do que dinheiro. Você pode hoje chegar em lugares, estar com pessoas e estar em determinadas situações que o dinheiro não compra. As pessoas não vão aceitar o seu dinheiro. Não vão aceitar. Existem lugares que não aceitam. É quem é você, o que você traz pra gente, pra agregar valor. Porque um pedaço de informação, ele pode valer milhões. Ele pode valer milhões. Uma ideia que uma pessoa te dá e você bota em prática pode gerar um negócio de milhões. Então, networking vale muito mais do que dinheiro. 100 mil reais, não me importa. Se você for uma pessoa que só traz más ideias, pode levar seu dinheiro embora. A gente não quer seu dinheiro. A gente quer saber quem é você e o que você traz. Quem é você? Só que você só consegue fazer esse tipo de conexão se você tiver inteligência emocional para conhecer tanto de si mesmo quanto do outro e saber se conectar com essas pessoas. Se você não sabe fazer isso, meu amigo, você vai ser um funcionário, um colaborador da sua empresa. Você não vai ser o líder, o gestor da sua empresa, se você não desenvolver inteligência emocional. Existe um provérbio que fala, sem o boi o celeiro fica vazio, mas com o boi o seu celeiro fica cheio.
Olha o que é falta de inteligência emocional. É o empresário que quer ser o boi. Ele quer ser o boi. O que ele faz? Ele não permite a preguiça dele de aprender coisas novas, colocar a tecnologia, se associar às pessoas certas, transformando tudo isso no boi para encher o celeiro dele, ele não faz. Aí ele usa como desculpa que ele rala pra caramba, nossa, que ele trabalha de 6 da manhã à meia-noite, sendo boi. Sendo boi. Isso é uma completa falta de inteligência emocional. Completa falta de sabedoria. Ele não consegue ver os frutos do trabalho dele e entender que aquilo está ruim e mudar de posição. Falta inteligência emocional para ele. Não é falta de inteligência cognitiva. Ele não é que ele não sabe aprender coisas novas. Não tem nada a ver. Ele tem habilidade para aprender. Ele consegue sim aprender o uso de novas ferramentas. Ele consegue sim desenvolver habilidades para se conectar com pessoas. Mas falta inteligência emocional para ele largar de mão da preguiça dele, deixar de ter medo de fazer coisas novas e ir lá e fazer o que precisa ser feito. Isso não tem nada a ver com inteligência cognitiva, racional e lógica. Isso tem a ver com inteligência emocional. Entende? É muito diferente. E é muito legal quando você começa a crescer, a expandir sua mentalidade, a conseguir se conectar com essas pessoas e ter performance muito maior, muito melhor. Não só com seus colaboradores, mas também com parceiros estratégicos, até mesmo com pessoas acima de você. Porque quando você tem inteligência emocional, você consegue persuadir, influenciar pessoas que têm um nível de abrangência muito maior do que o seu. E você começa a se conectar com essas pessoas e influenciar elas para que elas possam fazer aquilo que você julga que é bacana, que é interessante. O que é liderança? É influência. Não é manipulação, é influência. Eu tenho certeza que você tem boas ideias. Eu tenho certeza que você tem bons talentos, você tem propósitos bons, você gostaria de gerar algumas transformações. Por que é que você não está influenciando pessoas ao seu redor para que façam a mesma coisa? O que está te impedindo? Falta de inteligência emocional. Você tem medo, você se preocupa com a opinião do outro. Você sabia que quando você se preocupa com a opinião de outra pessoa e isso te paralisa, te impede de você de fazer aquilo que você quer fazer, significa que você se vê desse tamanhozinho e vê a pessoa desse tamanhozão? A importância que ela tem diante da sua vida é muito maior do que a importância que você tem ao seu respeito? A opinião que você tem ao seu respeito? Ou que Deus tem ao seu respeito? Você tem um problema com autoimagem. E isso é inteligência emocional. Entendeu? Não tem como. Você pode ralar, você pode estudar, você pode fazer tudo o que você quiser. Se você não desenvolver sua inteligência emocional, entender quem é você, a sua identidade, curar a imagem que você tem ao seu respeito, não tem como você prosperar. Não tem como. Você vai encontrar muitos obstáculos e o maior obstáculo vai ser você mesmo. Não são as outras coisas. Porque os obstáculos, eles não vão diminuir de tamanho. É você que tem que crescer diante dos obstáculos. Entende? Eles não vão diminuir. A pandemia não vai diminuir, a crise financeira não vai diminuir, nada vai diminuir, as pessoas não vão mudar, os problemas vão permanecer. Quem vai ter que crescer é você. Entendeu? Então, pra você que quer ter negócios, e isso serve para todas as áreas da vida, eu tô fazendo um foco um pouco mais nos negócios, porque eu acredito realmente que é uma das formas da gente ter liberdade e ter domínio sobre a terra. Então, para você que quer fazer isso, desenvolva inteligência emocional. Desenvolva. Veja muitos vídeos a esse respeito, veja muitos livros a esse respeito, faça imersões. As imersões são extremamente interessantes, que é quando você faz um mergulho naquele assunto. Faça um trabalho de coaching, tem vários profissionais muito bons aí no mercado fazendo esse trabalho também de desenvolvimento de inteligência emocional. Você vai ver como você vai começar a dar saltos quânticos. Aprenda a se conectar com pessoas. Tá, joia? Pessoal, de segunda a quinta, às 13h30, tô aqui falando pra você sobre como dominar corpo, alma e espírito para você reinar sobre a terra, tá? Porque Jesus é rei de reis e senhor de senhores. Você foi chamado para ser rei ou rainha, tá? Se você não está governando, se você não está sendo rei ou rainha, existe um problema na sua identidade. Você não está assumindo a sua identidade. Essa semana a gente está na Semana dos Negócios. Eu tô falando um pouquinho para você sobre algumas habilidades, algumas questões relacionadas ao mundo dos negócios, especialmente dentro da questão de inteligência emocional, tá? Joia? Aproveita, faz. Depois a live de hoje acabou por aqui, mas não perde amanhã, às 13h30 eu tô aqui com vocês também. Sempre deixa sua pergunta, seu comentário, eu tenho o maior prazer em te responder, tá? Joia? Beijo grande, pessoal, faça uma excelente terça-feira.